Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Como é que está a sua vida de oração? Tem orado? A oração é essencial na vida de um crente. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus oraram. E através da oração obtiveram vitória. Se você escutar qualquer testemunho de vitória na igreja, vai ter a palavra oração. A pessoa sempre irá dizer, então orei, enquanto eu orava, então pedi oração. A oração sempre é acompanhada de vitória. Jesus, ele realizou muitas coisas. Jesus, ele expulsou o demônio. Jesus, ele ensinou. Jesus, ele pregou. Jesus jejuou. Jesus realizou milagres. E Jesus orou. E você não vê os discípulos dizendo: Jesus, nos ensina a expulsar demônio. Jesus, nos ensina a fazer milagres. Nos ensina a curar. Mas eles disseram: Jesus, nos ensina a orar. Ensinar a orar. A oração, ela tem que estar em concordância com a Bíblia. Os nossos pedidos, o que nós vamos falar, tem que ser bíblico, em concordância com as Sagradas Escrituras. E no capítulo 6 de Mateus, versículo 6, Jesus começa dizendo o seguinte: Mas tu, quando orares, percebe? Jesus Cristo não disse, se você for orar. Jesus Cristo não disse, caso você ore. Ele afirmou, quando orares. Porque a oração faz parte, não tem jeito, ela faz parte da vida dos filhos de Deus. E no meio de tantas orações que nos ensina tanto, de todos os homens da Bíblia, eu queria analisar aqui com vocês uma oração. A oração de Neemias. Lá no livro de Neemias, capítulo 1, vamos começar aqui no versículo 1 e 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, aí vem o versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes dos cativeiros, e também sobre Jerusalém. Percebe que a primeira pergunta dele é sobre as pessoas, depois sobre o lugar. Em nossas orações, em nossos pedidos, tem que ter mais pessoas e menos coisas, menos lugares. Podemos pedir para Deus coisas? Sim, podemos. Mas a nossa oração tem que ter muito mais pessoas, pedidos por pessoas, preocupação por pessoas. A nossa oração, primeiro as pessoas, depois as nossas necessidades. Não que não podemos pedir pelas nossas necessidades, mas temos que ter muito mais pessoas. Dê uma olhadinha na sua oração. Tem poucas pessoas? Incluam mais.
inclua mais, pedidos aqui não faltam. E aí continua. E lá no versículo 4, diz assim, ó: quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Neemias reage de 4 maneiras. Primeiro, emocional. Quando ele tem a notícia que as coisas não estão boas com as pessoas e com Jerusalém, ele chora, ele lamenta. Sim, o choro e o lamento com as nossas perdas faz parte. Mas logo depois ele faz 2 coisas. Ele jejua e ele ora. Logo depois ele entra em ação. Você pode, eu posso chorar, se lamentar pelas angústias da vida, mas não podemos ficar somente chorando e se lamentando. Devemos entrar em ação, jejuando e orando. As notícias ruins que recebemos dos nossos próximos nos incomoda. O que fazemos? Quando irmãos nossos, familiares, se temos notícias não tão boas da vida deles, isso nos incomoda? Isso nos leva a se lamentar por eles? A chorar por eles? Nos leva a jejuar e orar por eles? Bem, Neemias entra em ação. Ele ora. Vamos ver a oração de Neemias. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias começa adorando a Deus. Nas nossas orações tem que ter adoração a Deus. Palavras de exaltação a Deus. Não podemos apenas ficar pedindo. Ao chegar na presença de Deus, temos que levar a Ele a nossa adoração. E assim Neemias começa adorando a Deus. E o versículo 6 e 7. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos à oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e à lei que deste ao teu servo Moisés. Na nossa oração tem que ter confissão de pecado. Sim, Deus sabe de tudo que você fez de errado, mas precisa ter você confessar: Senhor, eu ainda erro. Senhor, eu agi errado. Confissão de pecado. Reconhecimento do erro. Percebe que Neemias não diz: o teu povo errou, eles erraram. Neemias diz: eu errei também, porque eu faço parte do povo, eu também erro, Senhor. Então a nossa oração tem que ter adoração e confissão de pecado. E no versículo 8 ele começa a pedir: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas, no 9, se voltares para mim, obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome.
lembra-te do que disseste ao meu servo Moisés. Como é que Neemias sabia? Não, Neemias não conviveu com Moisés, não. Foi muito tempo depois. Neemias está quase no final do Velho Testamento. Sabe como Neemias sabia a promessa de Deus a Moisés? Sagradas Escrituras. Na nossa oração tem que ter conhecimento bíblico. A nossa oração tem que estar conforme a Bíblia. Nós temos que ter um conhecimento bíblico para orar. Senão pediremos coisas que não pode. A nossa oração tem que estar conforme a Bíblia. E Neemias conhecia a Bíblia e disse: Deus, o Senhor prometeu ao teu servo Moisés. A nossa oração precisa ter mais pessoas. Precisamos chorar, se lamentar por pessoas. A nossa oração precisa ter adoração a Deus, confissão de pecado e estar conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia. E que possamos fazer o mesmo pedido que os discípulos fizeram. Senhor, me ensina a orar.